Geralmente a gente aprende errando, né? E se erra é porque está fazendo alguma coisa. Está tentando fazer alguma coisa, né? É verdade. Desse jeito. Verdade. E você consegue pontuar algum erro que você cometeu assim que te marcou? Assim, na realidade eu cometi muitos erros em toda a minha trajetória ministerial. Mas eu procuro, né? Algumas polêmicas que o povo cria na internet ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê. Assim, na minha visão não são erros. Amém? É como as pessoas querem interpretar como erro. Agora, claro, erros que eu já cometi, sim, cometi já muito erro na itinerância. Primeiro, não respeitar o tempo de Deus, ser afobado, pensar as coisas que não iam acontecer na minha vida. Eu já errei muito, muito. Tanto que a minha história foi de uma humilhação para uma honra. Eu sei o que é humilhação, mas eu sei o que é esperar em Deus. Agora, nesses últimos tempos para cá, eu não vejo o erro que eu cometi. E eu sempre, quando dou entrevista em podcast, pergunto qual o erro que eu cometi, qual heresia que eu preguei, qual o texto que eu deturpei. E ninguém me respondeu até hoje. Herege, mas qual o texto que eu preguei, a heresia que danificou a igreja de Cristo? É isso que eu pergunto para as pessoas e ninguém me responde. Geralmente as pessoas vão pontuar como erro, e eu não pontuo isso como erro especificamente o que eu vou falar aqui, mas um adolescente, ele acaba por um momento tendo alguém como inspiração. Exato. E quando você se inspira em alguém ou algo que alguém falou, se você não tomar cuidado, você acaba reproduzindo aquilo, e exato. repetindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos e eu tinha uns 200 DVDs do Marco Feliciano. Eu passava dia e noite ouvindo. E de forma involuntária, eu pegava a tonalidade de voz do pastor Marco. Em alguns momentos eu ia falar em línguas estranhas. A língua estranha que eu falava não saía igual, mas pra você ver a melodia... Pra você ver o que é. O pessoal criou tanto... Dava a entender que... A melodia lembrava a forma como... Entendeu? A linguagem do Marco Feliciano. Pra você entender como que é as coisas. É uma coisa que eu sempre pergunto. O pessoal criou muito problema por causa do The King. Então, eu ia chegar nisso. Então, geralmente, as pessoas estão pegando hoje, eles pegam a imagem do pastor Marcinho, passando a profecia pro pastor Jorginho de Xerém, né? Sim. Eis que eu visito Nagoya, América. Aí ele fala, então eu falo nesse idioma, The King, The Power. E aí pega o seu vídeo também, que foi praticamente... Isso aí não foi por uma inspiração?